Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Começamos lembrando que estamos em período de campanha eleitoral que se encerra agora, no próximo dia 15 de novembro, com o resultado nas urnas. No quadro Fique por Dentro de hoje, nós vamos saber o que faz um vereador. Com as eleições municipais chegando, já começamos a ver debates e propagandas para prefeitos e vereadores. Bem, mais ou menos. As mídias dão bastante atenção nos prefeitos, que realmente são importantes. Mas os vereadores, eles acabam sendo esquecidos, ficando de lado. Então vamos ver, para que serve vereadores? Lembra daquele vídeo sobre a divisão de poderes aqui no Brasil? Dá uma olhada se você quiser relembrar. Lá a gente viu que o Brasil está dividido, em 3 poderes: o executivo, legislativo e o judiciário. Também esses 3 poderes, eles podem se aplicar tanto na esfera federal, quanto na estadual e na municipal. Federal, que é lá o presidente, o Congresso Nacional, os tribunais superiores; estadual, que é o governador, os deputados desembargadores; e o municipal é o prefeito e os vereadores. Primeiro, algo que eu sempre me confundia antes: o que é um município? Qual a diferença de município e cidade? Para quem mora em uma cidade, a gente sempre imagina o prefeito e os vereadores cuidando daquela cidade. Mas o município não é só aquela cidadezinha com os prédiozinhos e tal. Ele é formado tanto por uma parte urbana quanto uma parte rural. É claro que depende do município, mas muitos municípios têm uma grande área rural. Cada estado ele é dividido em municípios e dentro do município pode ter essa parte urbana e também pode ter essa parte rural. Então, os vereadores, eles são o pessoal que cuida do poder legislativo dentro desse município. E o que ele faz lá no legislativo? Durante as eleições e campanhas, muitos de vocês já devem ter visto vereadores prometendo hospitais, pavimentar as ruas, melhorar o transporte público do seu bairro, saneamento básico, escolas, espaços públicos, etc. Mas não acredite muito nisso não, porque esse não é tanto o papel dos vereadores. Quem cuida mais disso diretamente é o prefeito. O prefeito, ele que executa as leis das cidades. Ele que cuida da burocracia que vai ter para poder aplicar essas leis. Como, por exemplo, tudo que cuida das leis de trânsito, quem dá multa, quem põe as placas, quem controla, é tudo a burocracia do Poder Executivo. Também no Poder Executivo, o prefeito ele cuida de áreas específicas, como saúde, educação, transporte, trabalho, cultura, meio ambiente, etc. Para cuidar dessas áreas, o prefeito ele cria secretarias. E cada secretaria ele chama então um secretário ou secretária para administrar e dividir esse trabalho com o prefeito. O dinheiro que os municípios recolhem de impostos municipais, ele é usado então para sustentar o governo do município, sustentar os programas e projetos que o governo faz em cada uma dessas áreas, sustentar toda a área burocrática e a área administrativa de cada uma dessas áreas. E então o que sobrou para o vereador fazer? Como parte do poder legislativo, os vereadores são eles que aprovam as leis que então o executivo vai executar depois. O prefeito ele pode vir com um projeto de lei novo, mas são os vereadores que vão ter que aprovar. Por exemplo, muitos municípios fizeram uma reforma da Previdência para servidores públicos municipais. Essa reforma é aquela que a gente já conversou aqui no canal, que fala sobre a aposentadoria das pessoas. Como é na esfera do município, a reforma que eles aprovam é voltada para os servidores públicos que trabalham no governo municipal. Então, apesar de muitos prefeitos estarem trabalhando para fazer essa reforma, são os vereadores que aprovam ou não. Os vereadores também têm um papel de fiscalizar o poder executivo, ou seja, o prefeito. Eles olham se os gastos estão sendo feitos direitinho, se os projetos estão andando, eles fiscalizam as contratações, as compras de materiais, as prestações de serviços, etc. Se acontece de um executivo fazer uma coisa errada, contra a lei, então é o legislativo, com os vereadores, que vão julgar o prefeito num processo de impeachment. Os vereadores também que aprovam o orçamento, ou seja, os gastos da prefeitura. Além de aprovar várias outras coisas também. Além de criar novas leis municipais, os vereadores eles também podem tirar ou alterar leis que já têm. E todo esse processo devem receber, no final, a assinatura de aprovação do prefeito. Ele deve sancionar aquelas alterações ou aquela nova lei. E também, essas leis municipais aprovadas pelos vereadores, elas não podem ir contra nenhuma lei federal ou lei estadual que já existe. Se você está cansado de pagar tanto imposto, ou acha que deveria ter mais, ou de uma maneira diferente, então volte a sua atenção para os vereadores, porque é eles que vão cuidar disso, pelo menos
dos impostos municipais. Eles podem criar ou tirar impostos do município. Por isso que é super importante prestar atenção quem você elege, porque pode alterar quanto que vai sair do seu bolso. Também devemos ter cuidado em votar só todos os candidatos de um partido, porque às vezes pode ter divergências entre os candidatos. Um candidato pode ser mais radical do que você pensa, ou um candidato pode ter uma ficha suja que você não sabe. Então é bom saber antes de votar quem são os candidatos. E para saber, eu sugiro dar uma pesquisada. Eu coloquei no link aqui embaixo no canal um link oficial onde você vai poder ver, usando os filtros, todos os candidatos do seu município. E aí você escolhe alguns e pode pesquisar no Google mesmo o nome deles, ver o histórico deles, as propostas, as ideias que eles têm, o que eles defendem ou não. Um vereador, ele é eleito por 4 anos, podendo ser reeleito quantas vezes quiser. Muitos acabam querendo subir na política, indo para outros cargos mais altos. O salário deles varia muito, depende do tamanho do município e quanto dinheiro o município tem para gastar com eles. E os vereadores, eles são eleitos usando o sistema proporcional. Esse sistema é aquele que nós já falamos aqui também, que você pega todos os votos e distribui para os partidos de acordo com a porcentagem de votos que eles conseguiram. Aí então o partido distribui entre seus candidatos. Quantos vereadores tem em cada município? Aí depende da população daquele município. Pode variar de 9 até 55 vereadores. No Brasil, nós atualmente temos mais de 5.000 municípios diferentes, cada um com a sua própria Câmara Legislativa com seus próprios vereadores. Para um vereador fazer campanha, ele pode usar o dinheiro dele mesmo, de doações que ele recebe de pessoas, ou ele também pode receber um dinheiro que o partido disponibiliza. Esse dinheiro o partido tem de doações, mas principalmente do fundo eleitoral. Esse fundo é um dinheiro público direcionado para os partidos para eles gastarem nas suas campanhas durante as eleições. Quanto mais um partido tem deputados no Congresso Nacional, mais dinheiro ele vai ganhar do governo para poder fazer sua campanha nas eleições municipais, estaduais e federais. Essa semana, a representante do Legislativo friburguense na área de comunicação social, Fernanda Guimarães, falou com a nossa equipe sobre quais são as funções de um vereador. E ela também comentou para que servem, como funcionam os requerimentos de informação. Olá, seja bem-vindo a mais um TV Câmara e hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a Fernanda Guimarães, que é assessora de comunicação da casa, para a gente dar continuidade ao programa que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a Câmara e o seu lado legislativo e administrativo. E hoje a gente vai dar sequência falando das matérias legislativas. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada, Guto. É muito bom estar com você aqui, é muito bom estar com vocês também. Espero que vocês curtam bastante esse material que a gente está trazendo para vocês. Bom, hoje a gente vai ver o seguinte, a ferramenta do vereador, que é o requerimento de informação, tem também o projeto de lei, a gente vai falar um pouco disso, tem outras que a gente vai poder comentar, mas eu acredito que essas duas já vão prender bastante. Requerimento de informação, o que é um requerimento de informação? Então, Guto, essas ferramentas, elas são as ferramentas de trabalho mesmo do vereador, né? O legislativo se utiliza dessas ferramentas para exercer as suas atribuições, né? E no caso do requerimento de informação, a gente tem que saber que dentro da administração pública, a gente trabalha com quadrados. Como um exemplo, né? Todo mundo tem a sua área de atuação e é nela que ele deve ficar. Quem determina qual é a área de atuação é a lei, e é a lei que diz, olha, você pode fazer tal atribuição, essa atribuição deve ser feita de determinada forma, e é assim que ela deve acontecer. E o outro poder, que nós temos 3, né, no nosso ordenamento jurídico, que é o legislativo, o judiciário e o executivo, cada um tem a sua atribuição, e um não pode ultrapassar a do outro. Respeitando esse princípio, né, de separação dos poderes, que esse é o nome que a doutrina jurídica chama, o legislativo não pode, em nenhum momento, ultrapassar a sua competência e chegar na competência do executivo. Por exemplo,
cabe exclusivamente ao executivo, o que é o que a gente chama de competência exclusiva, né, que só cabe a ele, ninguém mais pode fazê-lo, e quem o fizer, a não ser ele, torna nula essa atividade, né, essa ação de fazer. É o executivo que tem a competência exclusiva de cuidar por exemplo, do ordenamento, das regras, dos regimentos que cercam o servidor público. O regime jurídico do servidor público municipal é competência exclusiva do prefeito. Então, a Câmara, em momento algum, pode chegar e escrever a lei e dizer, olha, vamos votar aqui e eu passo para ele. Não, por quê? Porque a lei determinou que quem tem que fazer isso é o executivo. Então, pode acontecer de o executivo estar ocupado, ou às vezes estar com problemas. Provavelmente, um exemplo assim bem verídico é a Covid, né? Ela trouxe uma série de mudanças no nosso ordenamento, assim, na nossa gestão, com relação à saúde. E tudo isso, por exemplo, pode ser tão atribulante para o prefeito que ele se esqueça de fazer alguma coisa com relação ao regime jurídico dos servidores. E aí o vereador pode chegar para o prefeito, bater na porta dele e falar, prefeito, a gente precisa mudar o regime jurídico dos servidores. E aí, como que a gente faz? A gente pega, ele faz um documento, manda esse ofício para lá e assim ele pede, olha, por que você não fez isso? Esse requerimento de informação, como o nome já diz, traz a ideia de requerer, de buscar informações sobre searas, sobre fatos que não são do legislativo. Como não é competência do legislativo, o legislativo não pode meter a mão. É igual, por exemplo, na sua casa, Guto. Vamos supor... Você recebeu uma determinação, sei lá, de que o sofá tem que sair de um lado e ir para o outro. Mas essa é sua atribuição. Alguém chegou para você e disse, olha, você que tem que tirar o sofá e botar para o outro lado. Aí eu, que não tenho nada a ver com a história, chego na sua casa e vou mudar o sofá do Guto. Tinha que mudar mesmo, então eu pego e mudo. Não pode, gente. Eu não posso entrar na casa do outro e dizer... Cada um no seu quadrado. Exatamente, eu não posso dizer para o outro que o outro deve fazer. E o requerimento de informação tem esse intuito de pegar e trazer informações sobre aquele tema que é competência dele, da administração pública, de uma saúde, educação, de alguma pasta que tem interesse. É ali que ele vai pegar e mandar esse documento, fazer perguntinhas. Aí, aprovado em plenário, desce para a Secretaria de Expediente para que ela faça o ofício e encaminhe para o Executivo. E o Executivo tem um prazo de 30 dias para responder sob pena de crime de responsabilidade. Agora, o Executivo recebe e faz semelhança do que acontece aqui, é protocolado, então passa na CCJ e vai para as comissões, no caso o Executivo recebe e manda para a Secretaria. Isso. Aqui a gente divide as matérias por comissões. Lá ele divide por setores ou divisões, né? Então, quando a gente protocola na unidade central da prefeitura, ela encaminha direto para o setor, que o setor vai dar respostas. Mas o documento, ele pode pedir, além de respostas, ele pode pedir documentos. Por exemplo, se existe um prazo para reformar uma rua pública que já foi determinada, sei lá, por lei e por algum motivo o executivo não fez. Aí a gente faz um requerimento de informação e pergunta para ele, mas por que você não fez? Mas a gente pode pedir o planejamento para saber quando que ele vai fazer. A gente pode pedir o custo disso, uma tabela dizendo o que ele vai gastar, qual é o valor do serviço, qual é o valor do material. E a gente também pode pedir uma previsão de quando isso vai acontecer. E se isso acontecer, por exemplo, se ele determinar um prazo e isso não acontecer, a gente pode correr atrás e reclamar e ir até na justiça talvez para cobrar essa atribuição que ele deveria ter feito. É interessante, porque aí não tem número limitado de perguntas, nada, tem que ser o que está sendo requerido, no caso o interessante para o vereador que está
perguntando. Isso, o requerimento de informação ele pode partir do vereador individualmente, pode sair de uma comissão, pode sair da mesa diretora. Todo e qualquer membro da casa, parlamentar obviamente, né, tem o direito de pedir, de gerar, né, esse documento que protocola na secretaria e depois sobe para votação em plenário. Só que assim, o que ele também tem um limite, ele não pode também assim, desafiar a autoridade do executivo. Ele tem que entender que esse documento é para ajudar a entender por que aquilo não acontece. E para entender também como fazer ou como ajudar para resolver. Porque se ele devolve dizendo que não tem alguma coisa ou que não foi providenciada alguma coisa, o legislativo também pode ajudar, entendeu? Só que desde que o executivo ou peça ou autorize ajuda, porque a competência é do executivo e não do legislativo. E é nesse sentido de colaboração que os dois vão trabalhando. Mas se por um acaso, por uma questão de respeito aos poderes, se o prefeito, né, em exercício, no momento da entrega da documentação, passados 30 dias, não respeita e não responde, crime de responsabilidade por desrespeitar o poder, e ele pode sofrer sanções gravíssimas, inclusive a perda do mandato. Então você falou 30 dias, é o máximo que pode ter. É o máximo, mas pode acontecer também de a informação ser tão complexa ou ser tão demorada. Por exemplo, vai que a informação tem a ver com algum arquivo que ainda não está digitalizado, não sei. Pode acontecer inúmeros imprevistos que impeçam de nos 30 dias ele responder. Se isso acontecer, ele pede dilação. Ele pede exatamente a prorrogação do prazo. E aí essa prorrogação entra na casa pela secretaria de expediente, vai a plenário e o plenário delibera se dá ou não esse direito de prorrogar. Porque, na verdade, a lei disse que 30 dias são suficientes. Pode até acontecer de não ser, mas em regra o prazo é 30. Então, para que ele tenha mais prazo ou que ele responda parcialmente, ele precisa pedir aumento do prazo, e aí vai a plenário, o plenário decide ou não, inclusive qual é o prazo que ele ganha mais. Então, esse prazo que ele pede, ele pode colocar, no caso, mais 30 dias ou mais do que isso? Tipo 45, não, 60? Não, sempre 30. Nunca mais que 30. Ele pode pedir sucessivas vezes de 30, mas nunca mais que 30. Porque a ideia, Guto, é a gente acelerar, né? Dar celeridade ao procedimento. Que informação é essa que leva 3 meses para você poder saber? A administração pública não está gerindo, não está administrando e não está tomando conta dos seus dados a ponto de você precisar de 3 meses para dizer por que uma rua não foi asfaltada? Ou por que o Raul Sertã está precisando de medicação? Você tá entendendo? Porque assim, na administração pública, Guto, a gente tem todo um controle. E esse controle se dá não só por causa da gente, mas também porque é dinheiro público e porque a gente presta contas. Qualquer licitação de um medicamento a mais, de um medicamento a menos, isso, dependendo da complexidade da compra, vai pro TCE, entendeu? Antes, inclusive. Então, eu tenho que dizer qual é a medicação, qual é a quantidade, qual é o valor, de que forma isso vai ser utilizado, qual é a minha média de utilização, até mesmo para o TCE entender se aquele material que eu estou comprando e a quantidade está suficiente ou não. Tem a ver, né? Então, se você já faz isso no dia a dia, por que você vai precisar de 3 meses, 90 dias para dizer por que não tem o medicamento? Entendeu? Bom, você disse que volta, então, o plenário decide. A pessoa que pedir, eu pedi. Então, estou fazendo um requerimento ao executivo. Quando volta, não há uma necessidade de que eu aceite ou não? Ou vai direto já para o plenário? Você diz o pedido de aumento? Eu aceitar o pedido de aumento, da dilação de prazo, por exemplo. Não, então, a gente diz se concordou ou não com esse material, com esse pedido de aumento, quando a gente vota em plenário. Ele entra por uma questão de democracia, Guto. Eu jamais posso dizer que não para você antes de você me explicar por quê.
Então, geralmente, esse requerimento de informação, ele vem nada respondido, parcialmente respondido, e vem com uma justificativa de por que ele veio ou parcialmente respondido ou porque não veio nada respondido, além do pedido de prorrogação do prazo. Aí eu pergunto, então, o proponente, o autor do requerimento... O vereador que propôs... Então, ele tem que concordar ou já vai direto para o plenário, e o plenário diz assim, não, o que vocês acham? Guto, nada na casa é votado por algum vereador. Só quem vota na casa é o plenário. O que acontece é que, para dar início a determinadas matérias legislativas, pode ser só o vereador individualmente, pode ser um grupo de vereadores, pode ser a mesa diretora, pode ser as comissões, mas tudo isso para iniciar processos legislativos. Porém, para votar, só o plenário é soberano, só ele que pode votar e dizer a vontade da casa. E tudo que sai daqui é a Câmara. Exatamente. Não é? Até mesmo, assim, acontece de alguns determinados documentos irem com o nome do vereador para identificação de quem for o proponente. Porém, todo e qualquer documento, e não é só do vereador não, é também do servidor efetivo, comissionado, terceirizado. Não sei se você sabe, Guto, mas o terceirizado que trabalha aqui dentro, ele no exercício da própria função dele, ele é servidor público. E se ele comete alguma irregularidade prevista na lei de improbidade, se ele pega uma caneta, ele esqueceu a caneta no bolso e dizem que ele pegou a caneta, ele responde como servidor público. Porque ele está dentro do nosso estabelecimento, ele presta serviço para o serviço público. Ele, por exemplo, o pessoal da Copa ou da limpeza, eles trabalham na cooperagem da Câmara. Para o serviço público, porque a Câmara presta o serviço público para os cidadãos. Então, de tabela, eles também fazem isso. A limpeza também, o pessoal da manutenção, seja elétrica, seja predial, todo mundo no exercício da função. O mesário só é convocado para 24 horas de atividade, nem 24 horas, 8 ou 12 horas de atividade. Ele é servidor público no exercício da função e dependendo do que ele fizer, ele pode ser responsabilizado civil, e quando a gente fala de civil, a gente fala de dinheiro, seja de devolução de dinheiro, seja de patrimonial, mas sempre dinheiro. A gente está falando do administrativo, e o administrativo só cabe para quem tem vínculo com o serviço público de fato, comissionado e efetivo, e também penal, Guto, porque não sei se você sabe, e se o pessoal também sabe, de casa sabe, mas existe dentro do Código Penal. O Código Penal, para quem não sabe, é um código que prevê todas as condutas ilícitas do nosso país. Ali vem dizendo que não pode matar, não pode roubar, e tem todos as outras condutas ilegais, né? E ali tem um capítulo destinado só para os crimes contra a administração pública. E dependendo do seu nível de envolvimento com a administração pública, o crime é agravado, ou seja, é aumentado. Então, assim, a gente, quando está aqui dentro ou quando está a atividade a serviço da Câmara, a gente é Câmara. Qualquer prestador de serviço que trabalha para a Câmara nesse momento, exerce e nesse momento veste a camisa da Câmara, é Câmara e é servidor público. Então a gente tem que estar sempre muito atento com isso, porque a gente está levando o nome da Câmara, assim como eles também levam. Cada um com o seu nível de responsabilidade, obviamente, né? Mas é muito importante a gente ter isso em mente, porque a gente também está prestando, a gente também é Câmara nesse momento. Bom, a gente colocou uma parte do requerimento que ele vem respondido parcialmente, pedido de dilação de prazo. Porém, ele foi atendido, veio para casa, chegou no gabinete do vereador. Ele não ficou contente com as respostas. Qual o passo? Faz outro. De forma alguma, Guto. Com o mesmo assunto? Sim, mas assim,
A gente entende que o requerimento primeiro que aconteceu, né, ele respondeu alguma coisa. Mesmo que ele não tenha sido claro ou que ele não tenha sido completo em suas informações, alguma coisa ele respondeu. Então é considerado uma resposta. É considerado resposta, mas tem que responder tudo, Guto. Não pode responder parcialmente. 10 perguntas tem que ser 10. 9 não pode. 9,5 não pode. E se acontecer de ele responder parcialmente porque ele não quis, porque assim, porque para pedir a dilação do prazo, ele tem que responder. Alguma coisa ele tem que responder, gente. E a gente tem que entender e acreditar que quando o cara administra, ele tem alguma organização naquele material a ponto de dar alguma informação do que tá ali, entendeu? Ou que ele tenha gente trabalhando para ele capaz de responder aquilo, entendeu? Então, assim, ele, para pedir a dilação do prazo, ele também tem que responder alguma coisa. Mas supondo que aquilo não é suficiente, não foi completo, não atendeu às expectativas do vereador, a ponto do vereador conseguir ter consciência do que está faltando para esse serviço de fato acontecer, ele pode fazer um novo. Mas aí ele vai fazer um novo com perguntas mais específicas para além daquelas que já foram feitas, com o intuito de formar a sua própria convicção para ajudar o executivo a exercer aquela atribuição. Lembrando sempre que a gente vai sempre ajudar, porque aquilo que é competência do executivo, a gente não pode se meter. Bom, antes de entrarmos no assunto projeto de lei, isso leva também à indicação. Sim, né? Que tem uma certa assim, proximidade, né? Isso. Uma similaridade. O que é uma indicação legislativa? A indicação, ela vem com o intuito de lembrar aquele que tem o dever de trazer a lei, e geralmente é o executivo, porque a gente está falando da Câmara Municipal e está falando do âmbito municipal. Então, geralmente, quem tem a competência de fazer leis para aprovação é ou o executivo ou o legislativo, né? Então, quando a Câmara sabe do seu papel, ela vai lá e faz a lei e encaminha para o prefeito para fazer a sanção, e ele concordando. E é muito importante lembrar isso, Guto, que se o prefeito, depois de recebida a lei, ele pode vetar ou pode aprovar, né? E aí ele veta ou parcialmente ou totalmente. Aí se veta, volta para cá. E a gente quebra o não veto com 2/3 do voto. Mas se ele não faz nada com a sanção, ele tem 15 dias úteis. Se ele não faz nada, automaticamente fica sancionado e fica valendo. A omissão dele em sancionar a lei gera a sanção que a gente chama de sanção tácita. É uma sanção em que você entendeu que ela aconteceu porque ele não quis reclamar. Porque se ele não quisesse sancionar, ele tinha vetado. Ele não vetou, mas não fez nada, então ele queria concordar. Ele só não mandou a mensagem. É o que a gente chama de sanção tácita, né? E aí tá. A indicação legislativa, ela vem nesse intuito de quando o prefeito tem a necessidade de fazer alguma lei especificamente, e ele não o faz. E a gente não pode fazer por ele, porque a competência é única dele. Aí o que a gente faz? A gente bate na porta e fala: prefeito, eu preciso da lei tal. Só você que pode fazer. Aí ele senta com o jurídico, monta a lei baseado naquilo que a gente está pedindo para ele regular e manda para a gente. E aí passa pelas comissões e vai ao plenário. E se no plenário, ainda assim, porque se no momento da comissão ninguém quis consertar alguma coisa na lei ou quis botar alguma coisa no parecer... Seriam as emendas. Isso, faz as emendas em plenário, exatamente. E aí vota e vai para ele para sancionar ou não, entendeu? Mas a indicação legislativa nasce com o intuito de ajudar aquele que tem a obrigação de fazer a lei e não faz. É um lembrete de que ele tem que fazer. Às vezes o vereador, seja pelo atendimento do cidadão, seja pelas idas, né, nos distritos da cidade, né, e vê alguma coisa que tem que ser regulamentada ou que não está na lei, que, por exemplo, já pode acontecer de alguma coisa que ele está querendo, já está regulamentado, assim, a matéria em si está regulamentada, porém não versa sobre aquele tema especificamente. Por exemplo, a gente tem o Código Tributário.
Tudo bem. Aí ele já existe, a gente já paga nossos tributos, nossos impostos, mas vai que determinada atividade sofreu impacto por causa do Covid e com isso a gente precisa regulamentar um pedacinho da maneira como aquilo é feito, com a tributação, né? Aí isso é competência do prefeito. Aí a gente faz a indicação legislativa, avisa para ele, prefeito, olha só, tem que regulamentar o artigo tal, que fala da tributação tal, da categoria tal, por causa disso, disso e disso. Aí ele vai, faz a lei e manda pra gente. Aí a gente vota, aí aprovando, aí vai pro CESPRO, aquele repositório digital de leis do município. Aí lá a gente coloca na lei original que trata, né, do Código Tributário, no artigo que foi alterado, a gente coloca lá, artigo alterado pela lei tal, nananana, e aí lá na lei tal fica o artigo novo que foi alterado porque o prefeito mandou pra gente. Bom, você falou aí do CESPRO, essa semana eu fiz uma consulta ao CESPRO Nova Friburgo e ele já joga lá certinho com todas as leis e acontece justamente isso. Na lei lá de 1967, tá lá colocado que foi mudada a lei agora no ano de 2006 por causa disso e tal, e aí você já tem um link que você entra e justamente você vê ali o que foi mudado realmente na lei. Muito interessante isso. Bom demais, né, Guto? Muito bom. Obrigada a Deus que inventaram o computador, inventaram a internet. Ainda bem que a gente está vivendo nessa época, né? E assim, esse processo de digitalização dos documentos deu maior acessibilidade do conteúdo para as pessoas. Porque você sentar num arquivo de papel com uma porção de caixa e procurar uma lei de 66 por algum motivo, e não cabe só para poder você impetrar qualquer processo da justiça, não. Eu estou falando de um estudante da faculdade, seja da graduação, seja do mestrado, que versa sobre aquele tema e aí tem uma lei que trata, ele quer mostrar aquilo, ele quer falar sobre aquela lei. Gente, procurar isso é demais, né? Se fosse tudo em papel e pastinha, imagina. E sem contar, Guto, que tem uma coisa que a gente tem que lembrar. A conservação do papel e do arquivo de forma geral, ela tem uma série de minúcias. Você tem que ter luz adequada, você tem que ter ar-condicionado adequado, temperatura adequada. Você tem uma série de fatores que geralmente, que muitas vezes encarece a conservação do papel. E a digitalização, meu irmão, você entrou no celular, no tablet, no computador, em qualquer lugar que você vai, você clicou, achou, né? E aí foi o que a gente fez, a gente entendendo que a gente tem que se modernizar, a gente já vem há algum tempo digitalizando os nossos materiais antigos, né? Porque os novos já vêm praticamente digitalizados. Pois é. E aí, aí o que a gente fez? A gente fez uma licitação e aí essa empresa ganhou e ela montou um site com todo o nosso repositório, com todo o nosso ordenamento jurídico municipal. Todas as leis, resoluções legislativas, leis ordinárias, leis complementares, todas elas têm a lei orgânica. Então tudo isso tá lá guardadinho lá. E você tem várias formas de consultar. Você pode consultar por tema. Se você quiser botar lá tema, aí você clica lá. É muito interessante, gente. Aí vamos supor, você quer fazer um acompanhado daquele tema. Quer perceber a evolução da mudança daquele material. Tem lá todas as leis só falando de regime jurídico. É muito interessante, porque isso pesquisar ajuda... por assunto, né? Tem tudo isso muito interessante. Isso ajuda muito na hora de você entender como foi a evolução daquele direito ou daquela obrigação, para você entender como mudou. E outra coisa muito interessante foi isso que você falou, da questão de estar anotadinho lá qual é a mudança. O nome disso é remissão. Eles fazem uma remissão ao artigo novo, da lei nova, na verdade, que alterou a lei antiga. Vamos supor que a lei complementar 95 foi alterada até existe isso de verdade, que é o quadro do servidor efetivo, né? Eu conheço de cor. Aí tem lá, lei complementar 95 é a lei originária do quadro permanente dos servidores da Câmara Municipal. E aí teve uma emenda que foi feita, acho que no artigo 3º, se eu não me engano, que foi feita, aprovada no plenário pela Lei Complementar 113.
Aí lá no artigo 3º fica escrito, artigo alterado pela Lei Complementar 103. Aí você clica, já joga para lá. É demais, assim, é fácil, é prático, você consegue entender como era antes, como era agora. Como, por exemplo, a gente estava falando do negócio do subsídio, lembra? Que a gente agora deu entrada e tal, e que está acompanhando. Para a gente entender quais foram as leis que trataram dos subsídios anteriores dos agentes políticos, era só colocar lá, subsídio. Aparecer que você pesquisa, aparece todas as leis que trataram de subsídios. Uma outra coisa interessante nesse site é que tem as ideias. Você pode colocar as ideias. O cidadão, banco de ideias. Eu achei muito interessante. Isso também foi uma resolução legislativa que foi aprovada na Casa em 2019, que a gente plantou agora em 2020, e foi muito interessante, porque a ideia é que o cidadão, porque assim, hoje, se o cidadão quiser utilizar-se da iniciativa popular para impetrar uma lei aqui, ele pode, mas existem muitos requisitos. Existe a questão do percentual, que tem que ter de assinatura para entrar, ele tem que ter toda uma formalidade, e se isso não for respeitado, infelizmente a Casa não pode aceitar, porque está assim escrito na lei. Porém, o banco de ideias não. O cidadão não precisa respeitar formalidade alguma. Ele vai lá e dá ideia para o vereador. Ele escreve, eu gostaria que regulassem, por exemplo, as paredes de alguma coisa. Aí ele diz lá, artigo 1º, ele monta lá, ementa. Esta lei trata sobre a regulamentação da parede tal, eu não sei do que. Aí bota lá, artigo 1º, a parede tal, a partir de tanto, vai ser assim, assim, assado. Ele pode construir a própria lei dele, independente de formalidade, de requisitos, que isso vai chegar ao vereador, e o vereador tem a opção de transformar isso em lei. E o vereador é que tem a obrigação mesmo de saber como é que faz uma lei, porque esse é o trabalho dele, né? Ele está ali para fazer lei. Então, assim, tira da iniciativa popular, né, do cidadão, a necessidade daquela burocracia, daquele montão de coisa. Em contrapartida, permite que ele mantenha acesa essa participação popular pelas ideias que ele tem, de alguma regulamentação que ele tem interesse de que aconteça, né? Eu acho isso muito importante. É uma pena que hoje se utiliza-se pouco. Para ser honesta, Guto, eu consulto isso regularmente, porque eu sou a gestora do site da casa, e assim, de 2020 para cá, do início de 2020 para cá, a gente só teve uma ideia até hoje. Fiquei muito triste com isso, porque a gente implantou com a ideia de todo mundo participar e transformar e tal, mas até o momento o pessoal ainda não se animou. Não comprou muito bem a ideia, né? É uma pena, né, Guto? Porque assim, quando a gente está falando de um sistema que é democrático, a participação popular, o artigo 2º da nossa Constituição Federal fala: o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, assim, o poder é meu, é seu, é nosso, não é do parlamentar que está aqui. Eu simplesmente só dei uma procuração para ele dizendo que ele pode estar aqui, mas na verdade o poder é meu. E eu tenho que prestar atenção junto com ele. Existe uma corresponsabilização. Essa é a ideia, essa é a matriz dorsal da democracia. E se eu não participo, ele faz o que ele quiser, entendeu? Não que ele faça coisas erradas propositadamente, mas à medida que eu tenho mais pessoas juntas pensando em prol de um único objetivo, a tendência é ficar melhor, né? É verdade. Bom, falamos da indicação legislativa e agora vamos para o projeto de lei. Projeto de lei ordinária. Quais são os outros tipos de projetos que nós temos? Então, a gente costuma dizer que o projeto de lei ordinária, ele tem caráter residual. Residual por quê? Residual no direito é tudo aquilo que é resto, que sobrou. Então, assim, a lei determina os casos em que eu vou usar a resolução legislativa, os casos em que eu vou usar a lei complementar, o caso em que eu vou usar uma emenda à lei orgânica, que a gente chama de ELOM, né, que é Emenda à Lei Orgânica Municipal. Então, assim, quando a lei disse que para os casos A, B e C eu vou usar um, A, B e C eu vou usar outro, isso significou que ela não falou o que a lei orgânica, o que a lei ordinária faz.
Então, entendeu-se dentro do direito que a lei ordinária vai falar sobre tudo aquilo que a lei não diz que é de outra lei. Por isso, o caráter residual. Ela é a lei mais simples, né? Ela para ser aprovada, e assim, uma das características também das leis, né? Na verdade, das matérias legislativas, porque nem tudo é lei, é a questão do quórum de votação. A lei ordinária, ela é uma lei que a gente chama de lei simples. Ela precisa de maioria simples para aprovar. Abriu a sessão com 7, mas eu preciso de 11 para votar. Eu tenho 11 para votar, cara, com 6 eu passei a lei. Lei complementar, não. A lei complementar precisa de maioria absoluta. Absoluta é metade mais 1 dos 21. Quando eu aprovo uma lei ordinária, eu simplesmente pego a maioria dos 11 ou maioria dos 13 ou dos 15 que tiver presente. De 11 em diante está valendo porque já tem meu quórum de votação. E aí eu não preciso, eu posso ter 15, 12, 13 pessoas e a lei pode ser aprovada com 6, 7, entendeu? Lei complementar, não. E a resolução legislativa também não. A resolução legislativa pede quórum qualificado. Esse quórum é mais importante, quer dizer, não vou chamar de mais importante, mas vou chamar de pede uma atenção maior. Toda atividade de votação que pede maioria qualificada na lei significa que aquilo é muito importante. Porque eu preciso de praticamente todo mundo. Todo mundo tem que estar presente. Entendeu? Eu preciso de muito mais do que a maioria. O fato também da resolução, ela é algo que vai mexer com todo o serviço, né? Todo o servidor. Isso mesmo. A resolução legislativa, ela é aquele documento próprio do legislativo que tem força de lei, né? E ela tem que ter força de lei porque existe um princípio no direito chamado de princípio de simetria que diz que tem que haver uma igualdade entre os documentos ou entre as ações que geram o mesmo resultado, entendeu? Por exemplo, se eu trato de alguma coisa do executivo, de algum tema do executivo, que precisa ser por lei ordinária, eu não posso usar um documento que não tenha a mesma força para quando falar daquele tema quando se tratar do legislativo, entendeu? Só que esse projeto, essa lei ordinária, ela não é de ninguém, ela é do ordenamento jurídico. Então, quando o prefeito quer fazer algum documento que é dele, próprio dele, ele usa o decreto. Decreto executivo. Agora, quando a gente precisa regulamentar coisas internas, a gente usa o regimento. A resolução legislativa. Sim. E quando a gente quer fazer um documento nosso próprio, mas que tenha efeitos lá fora, porque o regimento e a resolução só trata da gente aqui dentro, né? Já o decreto legislativo não. O decreto legislativo é um documento... influenciar lá fora. Isso é o caso, por exemplo, das contas do prefeito. Independente dela ser rejeitada ou não, o documento que deve ser colocado é o decreto legislativo. E por quê? Porque cabe ao legislativo a prerrogativa de aprovar as contas. Então tem que ser um documento único do legislativo. Porém, ele tem que ter força lá fora, porque ele pode gerar uma inelegibilidade, por exemplo, do prefeito, em período de eleição. Sim. Então, esse documento tem que ser nosso, mas ele tem que ter uma força maior. Agora, a resolução legislativa não. Ela é nossa, regulamenta a gente, tem força de lei, mas só vale pra gente porque se trata de regulamentação nossa. Né? Agora, esse projeto de lei, ele não pode ter gasto, digamos, ele não pode influenciar gasto, alguma coisa assim, nesse sentido, ao ser aplicado, ser sancionado pelo Executivo? Não, então, na verdade... Que custe alguma coisa, que vá custar alguma coisa? Os projetos que a gente faz, tem uma questão de um limite orçamentário.
A gente tem a lei orçamentária anual. E essa lei é o que determina. E essa lei, Guto, ela faz um compilado, ela não é só do executivo, não. Todos os órgãos municipais fazem um compensado, mandam para ela condensa na LOA e manda pra gente aprovar, entendeu? E e a regra é essa, não pode fazer aumento de gastos de forma absurda. Você tem percentuais na lei que dizem isso. E também tem percentuais que dizem de que maneira que você pode remanejar, porque o administrador, né, que em regra é o executivo, né? Ele pode, por exemplo, pegar um determinado valor de uma pasta e colocar na outra. Mas o que ele não pode é de forma de medida. Vou tirar tudo daqui e botar tudo lá. A lei determina percentuais e formas de serem feitas. Então, assim, nesse sentido, ele tem que estar sempre observando a forma de gasto. Agora, quando a gente está falando de criação de cargos, isso entra numa outra esfera, porque aí a gente está falando de um cuidado muito maior. E por quê, Guto? Porque quando a gente está falando de comprar um aparelho de R$200 mil, de R$1 milhão numa administração pública, a gente está falando de um gasto único, que a gente vai lá, gastou aqueles 200 mil, aquele 1 milhão e acabou. E o máximo que eu vou fazer é gastar com manutenção. Quando eu falo de uma criação de um cargo, eu estou falando de uma pessoa que vai ficar na administração pública por tempo indeterminado. Eu não estou falando de um salário de 12 meses, eu estou falando de encargos, eu estou falando de férias, eu estou falando de doença, eu estou falando de uma série de valores que ganham uma outra proporção, uma outra grandeza. E é nesse sentido que tanto a Constituição Federal quanto as nossas leis municipais pedem para que o administrador tenha muito cuidado na hora da criação de seus cargos, para poder tomar cuidado com essa questão do gasto, porque depois de criado o cargo, ele gera um outro custo diferente do que um serviço ou um produto. Muito bem. Projeto de lei vindo também do Executivo, vem ser também ordinário, como é? Na verdade, quem vai dizer se ela é ordinária ou não é a matéria, né? Por exemplo, se tratar do regime jurídico dos servidores, aí não, é lei complementar, né? E aí, Guto, a gente está falando e aqui é bom a gente explicar o seguinte. Pode parecer que a prefeitura que manda na gente. Não, não é. A prefeitura cabe regulamentar o regime jurídico. O que é o regime jurídico? É o conjunto de normas de direitos e deveres que se estabelece entre o Estado e entre o servidor, de forma que eles convivam sabendo suas obrigações e seus deveres. Por exemplo, assim como o particular, né? A gente costuma chamar de particular, mas assim, a pessoa é contratada numa empresa privada, ela tem a CLT. E aí ela tem regulamentação de férias, quantos dias são, como é que é vendida, qual o valor do abono de férias. Todos esses detalhes são regulamentados na CLT para quem trabalha em empresa privada. E para o servidor público é no regime jurídico. Então esse regime jurídico é lei complementar e é criado pelo Executivo. Mas ele faz o quê? As normas gerais. Agora, no que tange ao servidor da Câmara, a gente faz a nossa própria lei. A gente faz a nossa própria lei complementar, dizendo quais cargos a gente precisa, quais são o número de pessoas que ocuparão, quantos cargos são, qual é o salário, qual é a remuneração, como será esse vínculo, se ele é comissionado, se ele é efetivo. Essa administração interna é nossa, mas a geral de todo mundo, porque todo mundo é servidor público. A Câmara, o professor, o pessoal do Hospital do Raul Sertã, as unidades básicas de saúde, todos eles. Todo mundo, as merendeiras, todo mundo é servidor público, entendeu? E é municipal. Então, essas regras gerais zonas, é ele quem faz. Agora, dentro de cada área, por exemplo, cada poder do município, cada um no seu quadrado. Quero te agradecer por mais uma vez estar aqui presente no TV Câmara e a gente falar justamente dessas matérias legislativas que muito trazem de conhecimento para a nossa população.
Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade, Guto, e sempre que precisarem podem me chamar, que eu estou à disposição para esclarecer tudo aquilo que for possível. Bom, não fica por aqui, né? Na próxima semana a gente vem com mais um assunto especial falando e tratando dessas matérias legislativas aqui no TV Câmara. E assim chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. Fiquem com Deus e até a próxima, segunda-feira, com mais um programa inédito, aqui na TV Câmara.